Vamos lá, meus amigos. Bom, como vocês estão? Vocês estão bem? Não sei se vocês chegaram aqui apreensivo ou somente curioso mesmo. Mas cá estou eu, certo? Concluí o ensino médio nesse ano, 2022. E foi o primeiro Enem que eu faço pra valer, né? Eu fiz no primeiro e no segundo ano do ensino médio, mas esse ano tava um pouquinho aflito, apreensivo, porque seu maior desejo, principalmente fazendo 3 anos, mesmo que como treineiro, mas é que quando concluir o ensino médio, você já ingressa numa faculdade. E não, eu não quero medicina, tá certo? Pode ficar tranquilo aí, os concorrentes. E de qualquer modo, com a quantidade de acertos que eu fiz, eu não conseguiria. Foi um pouco frustrante, foi. Mas é o que eu consegui, né? E, enfim, no primeiro dia, desculpa, eu fiquei com um caderno azul. E no segundo dia eu peguei o caderno amarelo. Todo ano que eu faço Enem, eu tenho que pegar o caderno amarelo. Seja no primeiro ou no segundo dia. Enfim. No meu primeiro dia, né, as provas de linguagens humanas e uma redação dissertativa argumentativa. Em linguagens, eu fiz a proeza de conseguir apenas 28 questões. Fiquei tão frustrado que vocês não têm noção. Porque nos simulados que eu fazia aqui em casa, eu conseguia 30, 31, 33 até já consegui em linguagens. Principalmente nos últimos que eu estava fazendo. Era nessa linha. Então, eu tinha, né, comigo que não é nem ia ser do mesmo jeito, ou até melhor. Mas enfim, não aconteceu. E enfim, nos gabaritos extraoficiais, eu fiquei tão frustrado antes de sair oficial, porque quando eu fui conferir, eu tinha acertado apenas 21 questões em linguagens. Então, eu fiquei tão pasmado, tão frustrado, tão apreensivo que vocês não têm noção. E daí, quando foi para oficial, achei muito disparante a relação dos extras com o oficial, porque aí ganhei 7 questões e é um número, queira ou que não, um pouquinho absurdo, né, de discrepância. E enfim, né, isso foi reflexo também de eu ter me esforçado mais, digamos assim, para redação e para humanas. E aí eu deixei acho que 1h30, 1h40 para linguagens, e isso foi o que me prejudicou também nessa prova, porque os textos, como vocês já sabem, estavam enormes, né, questões que necessitavam de uma atenção maior, e talvez se eu tivesse dado, poderia também ter aí chegado, né, na minha meta de acertos para linguagens, no caso. Já humanas, eu gostei bastante, tá? Não tenho a quantidade de acertos de fato que eu consegui, por quê? Porque algumas eu passei por aqui, né, uma grande parte, só que outras eu deixei, por causa do tempo, já fui colocando num gabarito oficial mesmo. Aproximadamente umas 7 questões. E das que eu coloquei aqui, eu acertei 32. Então aí, se dessas 7 que eu não coloquei, tiver, né, acertado pelo menos uns 3, aí somos 35, né? Espero que eu tenha acertado pelo menos uma. Mas enfim, é isso, né? Até agora 28 linguagens e 32 em humanas, pelo que eu coloquei aqui, mas tanto em linguagens quanto em humanas tiveram alguns que eu coloquei direto no gabarito extraoficial. No gabarito oficial mesmo. E sobre redação, gostei bastante do tema, é um tema aí que estava muito em alta, faz um tempão aí para os vestibulandos, e eu acredito que aqueles que se prepararam, né, de acordo com o cronograma, tudo direitinho, e foram acompanhando também alguns fatos, alguns indícios que seriam esse tema. Acho que quem se preparou dessa forma, se preparou certinho, fez aí uma boa redação, acertou muito bem. Creio que, se Deus quiser, né, a nota aí venha esse ano uma nota boa. No último Enem que eu fiz, que foi o do ano passado, eu tirei 780 na redação. Não gostei, por quê? Porque no primeiro ano eu tinha tirado 800. Então, como ano passado eu tirei 780, aí meio que caiu e eu não gostei bastante. Mas aí, em questão de esforço, de preparo, eu me preparei bastante esse ano. Toda semana, que para quem me conhece sabe, eu fazia redação, praticava mesmo. E é isso, espero que o resultado venha. E sobre o segundo dia, o que foi isso, meus amigos? O que foi isso? Todo mundo sabe que essa prova de natureza desse ano foi uma das mais difíceis que o Enem, que o INEP já disponibilizou para os estudantes. E é um nível absurdo, porque você vê como o ensino brasileiro ele tá deturpado, né, em outras palavras, com uma discrepância que não tem noção. Mas venhamos para o que convém.
Em natureza, eu nunca só ajeitar a câmera aqui, né? Errou. Pronto. Em natureza, eu nunca tinha acertado, podem me julgar, rir de mim, certo? Mas eu nunca tinha acertado mais de 10 questões em natureza, nem no primeiro, nem no segundo ano. Principalmente por eu ter pegado, né, no primeiro e segundo, esses 2 anos aí de pandemia e tudo mais, não deu para formar uma base, principalmente para essas matérias de biologia, química e física. Então eu ia pro Enem ali sem saber de nada, literalmente, sempre focando mais em matemática. Mas aí eu consegui, né, acertar 16 questões. Foi muito pouco. Esperava ter ido muito mais, né? Mas aí em relação aos anos anteriores foi aumentei, né, de certa forma, por ser o Enem mais difícil até agora, em relação à natureza. Mas aí teve algumas questões, como eu já falei, que eu não coloquei aqui, coloquei no gabarito oficial. Então eu espero que dessas questões eu tenha acertado pelo menos 4, porque aí me garante, né, umas 20 questões aí fechadinhas. E em matemática, me frustrei bastante, certo? Me frustrei por quê? Porque nos simulados que eu fazia em casa, eu acertava 30, 32, 33 questões, assim como linguagens, e acabei acertando no Enem 25 questões em matemática. Então, para alguns aí é um índice bom, porque aí já em outros anos já chegava aí a uns 700, 750 no máximo, né? Mas aí pra mim foi um pouco frustrante, né? Porque eu esperava ter indo como eu ia nos simulados. Porque aí me garantia, né, de fato, dependendo ainda das questões fáceis, médias que eu respondesse, uns 750, 760 e até mesmo próximo dos 800, que é o 800 tão sonhado por muitos estudantes do país, né? Mas enfim, essas foram as minhas quantidades de acertos no Enem. Espero trazer notícias boas para vocês. Eu não pretendo fazer medicina, engenharia, esses cursos assim. Na verdade, não vou dizer não. Vou trazer aqui quando o SISU sair, que sair a nota do Enem. Se eu conseguir passar, eu venho aqui e falo para vocês, tá bom? Mas enfim, espero que vocês aí continuem me acompanhando. Primeiro vídeo sobre o Enem faculdade. E se Deus quiser, eu quero continuar também aqui comentando com vocês. Mas enfim. Para você que chegou um pouquinho apreensivo, preocupado, né, em relação à sua nota, ansioso e tudo mais, o que eu tenho a dizer é que confie em Deus, nos planos de Deus para a nossa vida. Ele compreende e ele sabe fazer da melhor forma. Às vezes a gente não enxerga o porquê, não enxerga a situação, né, literal do momento, mas Deus ele vê o futuro e isso é o que me assegura que ele tá vendo e ele tá cuidando de mim, que o processo, por mais que seja doloroso, por mais que seja ansioso e preocupante, é um processo ao qual eu devo passar para alcançar algo maior que ele está providenciando para a minha vida. Então, que você reflita sobre essa mensagem e traga essa paz para você mesmo. Que independente da situação, tem um Deus que ele está no controle de tudo, e da sua vida, do seu futuro, ele não perdeu e ele tem uma solução sim sobre tudo, tá bom? Então descansa teu coração e confia em Deus, porque tudo está nas mãos dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.